Olá pessoal, aqui é Kleber Galúcio para mais uma videoaula para o Estudo com Café, e nessa videoaula eu vou apresentar a vocês um recurso que é muito interessante do After Effects, tá? Eu estou usando o After Effects CC, mas isso vem do After Effects CS6, já um recurso muito interessante. Eu acho que faltava realmente no After Effects. O pessoal que já usa After Effects há muito tempo sentiu uma falta absurda disso, tá? E agora tudo foi resolvido com a questão de extrusão, de uma coisa um pouco mais 3D, um pouco mais de volume em alguns objetos, beleza? Então eu vou aplicar a vocês, vou demonstrar para vocês um trabalho que eu tenho feito, que tem dado um resultado muito bacana, que é o resultado do Parafernália. Então, eu tenho trabalhado no Parafernália já tem mais ou menos um mês, e eu tive o prazer e tive a oportunidade de criar essa abertura aqui, chamada Tipos de Vendedores, tá? Com a apresentação aqui de umas ideias interessantes, e aí eu fiz essa abertura. Gostei muito de fazer essa abertura, porque ela é uma abertura totalmente criada no After Effects, não tem nada de outro programa, tá? E você pode perceber que o elemento 3D, esse volume 3D que antes era impossível de fazer no After Effects, agora não é tão difícil, tá bom? Então, pessoal, pra gente dar uma olhada nesse efeito, vamos lá, ao After Effects, rapidinho, beleza? E aí eu vou criar logo de cara uma nova composição. Eu vou fazer basicamente, praticamente tudo que eu fiz lá no nosso vídeo do Parafernália, tá? E aí eu vou colocar aqui só numa qualidade um pouquinho menor para não pesar tanto, ok? Vou botar aqui em 720, uma qualidade HD, vou colocar um tempo de 5 segundos, que é o tempo que a gente acaba fazendo para a abertura lá no Parafernália, tá bom? Então vou dar um ok. E agora vou criar uma nova camada que é uma nova camada vermelha. Ela foi bem vermelha aqui, assim, mais ou menos nesse sentido, tá bom? Vou clicar em OK, OK novamente, e vou criar uma máscara nesse sólido, nessa camada sólida, aplicando também um feather, só para ele ficar basicamente assim, ó, um fundo meio degradê e tudo mais. Beleza? Bom, eu vou focar somente no texto. E vou fazer um texto em branco. Lá, as cores foram escolhidas justamente para dar uma alusão ao Ricardo Eletro, uma coisa assim, só para chamar a atenção para uma homenagem aos tipos de vendedores que existem. E, claro, a gente acaba se identificando muito por essas lojas de departamento. Beleza? Então, eu vou pegar aqui a ferramenta de texto. Vou dar um clique aqui com texto. Vou escrever aqui, por exemplo, estudo com café. Só para a gente ter uma ideia de como isso vai ser configurado. Vou simplesmente aumentar aqui a fonte. Bom, aumentei a fonte. Eu gosto dessa fonte helvética, por isso que eu vou manter essa fonte helvética. Beleza? Vou aqui dar uma leve mudada aqui na âncora, que eu gosto da âncora com o texto basicamente aqui centralizada, tá? Se eu quiser pegar um ponto de referência é o centro, beleza? E no caso, eu preciso ativar o 3D para essa camada. Assim que eu ativo o 3D, você pode reparar o seguinte, olha a opção do render aqui, ok? Eu vou desmarcar e você vai perceber que o render some. Eu vou marcar o 3D e o render aparece. Quando eu marco o render, eu simplesmente ativo o render, eu simplesmente percebo que temos duas opções. Classic 3D ou simplesmente Ray Traced. Gente, essa opção é extremamente pesada, tá? Ele causa um travamento na máquina natural. Então não se preocupe se a sua máquina começar a travar um pouco por causa dele, tá bom? Quando você clica em OK e dá outro OK, ó, minha máquina já deu uma leve travada, tá? Mas ela vai voltar ao normal, não se preocupem. Quando eu clicar em OK, automaticamente a minha camada 3D, quando eu clicar em 3D, quando eu cliquei em OK, a minha
a camada 3D ganha propriedades que são propriedades voltadas a total uso dessa extrusão, dessa possibilidade da extrusão. Eu vou diminuir um pouquinho aqui a qualidade, vou botar uma qualidade quarter, tá? Só para a gente ter uma mobilidade maior com esse texto, mas você vai reparar que aqui embaixo a gente ganha o Geometry Options. Ganhamos o Geometry Options e simplesmente podemos escolher possibilidades para esse meu texto, ok? Nesse caso, para você ter uma ideia, a gente pode escolher qual vai ser o tipo de chanfro que vai ter no nosso texto, tá bom? Isso não vai ser escolhido agora, a gente não vai se preocupar com isso. Mas eu também ganho aqui uma opção de profundidade de extrusão, que eu vou aproveitar e vou digitar aqui agora 50. Bom, nesse momento nós só temos uma ideia de extrusão, ok? O que eu gosto de fazer nesse caso é usar uma câmera, então vou criar uma câmera para isso, Layer New. Eu vou botar aqui uma câmera, tá? Para que eu tenha a ideia, a real dimensão do que está acontecendo com o meu trabalho. Então vou escolher aqui a opção Orbit Camera e vou dar uma girada aqui no texto só para ele ficar mais ou menos na posição que eu preciso, tá bom? O que é muito interessante é que essa extrusão acompanha cores, então essas cores também podem ser aplicadas, podem ser bem observadas se nós criamos uma luz. Vou criar uma luz spot, sem muitas pretensões, e aí você vai perceber que a extrusão fica muito mais bem visível. E aqui é só configurar o que você desejar, tá bom? Eu vou aproximar um pouquinho mais a câmera para a gente ter uma noção, tá? Vou aqui só aproximar um pouquinho mais, tá bom? Reparem que agora a gente tem total liberdade. Vou botar aqui um chanfro, só para a gente perceber um pouquinho melhor. Vou botar um chanfro de 10. Só para a gente perceber um pouquinho melhor o que acontece com esse chanfro. Deixa eu botar aqui na qualidade agora, vou botar half, justamente para a gente ter uma ideia mais ou menos do que está acontecendo, tá? Olha lá, gente. A gente ganha esse aspecto do objeto. Deixa eu voltar aqui para a opção Quarter, tá? E vou agora dar uma configurada nessa luz, só para eu ter um posicionamento diferente, para a gente ter uma direção diferente dessa luz, tá? Vou mudar aqui o Point of Interest só para a gente ter uma iluminação direcionada ao objeto. Olha lá como é que ele fica, tá bom? E aqui, gente, você faz o que você quiser, tá bom? Isso é o que é o mais interessante, ok? Mexe para um lado, mexe para o outro, faz a configuração que você desejar, tá? Não fique acanhado e mexa realmente nas opções do Material Options, que você ganha outras possibilidades, como Reflection Intensity, Reflection Sharpness, Reflection Roll-Off. Então você ganha mais possibilidades, você brinca com a característica do texto, sendo ele um texto 3D muito mais bem aplicado, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É só uma dica rápida. Eu tô procurando fazer vídeos mais curtos para atender a cada necessidade, ao pessoal estudar mais um pouquinho, tá bom? Deixem suas perguntas aí nos comentários, que eu vou respondendo conforme eu consiga um tempo maior, ok? E dê um joinha nesse vídeo, porque ajuda muito na divulgação do canal, tá bom, gente? Inscreva-se também para não ficar de fora e até a próxima! Uma perspectiva, então vou colocar aqui uma perspectiva, sei lá, de 100. Vamos ver aqui o que vai rolar. Olha lá como é que fica legal. Ele parece que tá, sei lá, se afastando bastante. Deixa eu virar um pouquinho mais aqui. Olha lá.